Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Talvez eu esteja um pouquinho atrasada, mas só um pouquinho atrasada essa semana, porque o episódio de Supernatural saiu na segunda-feira. A gente já sabe que os dias da série mudou de quinta-feira pra segunda, porém a gente ficou feliz ali que a série voltou do hiatus, porém a série já está em hiatus de novo, porque com o coronavírus, né, a gente sabe que tá mudando aí o mundo inteiro, que tá fazendo um monte de gente ficar em casa, incluindo eu, que estou aqui na minha casinha, e com Supernatural não foi diferente, porque a produção foi pausada, então por isso nós não sabemos quando sairá o próximo episódio e muito menos não sabemos quando sairá o final de Supernatural, né, que assim, parece que tá cada dia mais longe. Porém, hoje nós vamos falar desse episódio que eu particularmente gostei muito de várias coisas, porém eu não gostei tanto de outras. E eu estou notando, gente, pelos comentários de vocês aqui e também pelo que a galera anda falando, que parece que eu sou a única do mundo que estou gostando dessa temporada final de Supernatural, né? Pois é, não sei. Então aproveita e comenta aqui embaixo se você, assim como eu, está sim gostando dessa última temporada da série. Bom, esse episódio começou de uma forma um tanto quanto curiosa e eu gostei bastante porque de repente aparece um carro ali misterioso e eis que me aparece dois Sam e Dean completamente diferentes daqueles que a gente conhece e eles ficam meio bugados, um olhando pra cara do outro, né? Na verdade são o Sam e o Dean de outra dimensão e eu preciso dizer pra vocês que eu gostei muito deles. Eu achei os dois muito engraçados e fiquei curiosa pra saber um pouquinho mais da vida deles, né? E aí eles acabaram ficando presos ali em outra dimensão, na dimensão deles. Foi uma grande confusão, já que o Chuck está destruindo os outros mundos, incluindo o deles. E aí, no final, eles têm a brilhante ideia de fazer os dois se passar pelo verdadeiro Sam e Dean, caso o Chuck aparecesse no bunker pra dar uma espiadinha pra ver como eles estavam. E aí foi muito legal eles colocarem isso nesse episódio, porque trouxe um tom mais leve, mais engraçadinho, como o Supernatural gosta de fazer mesmo, né? Adora colocar essas piadinhas, essas coisinhas aí, e eu gostei muito mesmo disso, os dois fingindo ali que são o verdadeiro, porque todos são verdadeiros, né? Mas que eles são o Sam e o Dean que a gente já conhece, bebendo cerveja, e aí é muito engraçado porque o nosso Sam e Dean, eu vou falar assim, tá? O nosso Sam e Dean, eles acham que a vida dos outros é melhor do que a deles, né? Porque eles têm o pai vivo ainda, porque eles são ricos, porque eles têm avião próprio e aí eles viajam o mundo inteiro caçando os monstros e ainda recebem dinheiro pra isso. De contrapartida, o Sam e o Dean da outra dimensão, na verdade, eles acham que a vida dos outros dois é muito melhor, porque eles são independentes, porque eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles têm a casa própria e não precisa ficar dando satisfação para o pai. Só que aí, neste caso, eu fiquei me questionando. Eu achei meio que uma desculpa esfarrapada por trazer o Sam e o Dean de outra dimensão, porque depois de tantos episódios, depois de tanta coisa que aconteceu depois do retorno do Jack, simplesmente eles decidem agora, eles pensam somente agora, de que o Chuck pode aparecer no bunker a qualquer momento pra ver eles, e chegando lá, ele ia dar de cara com o Jack. Então, tipo, é uma coisa, eu acho que é uma grande ponta solta, até porque, se você parar pra pensar, Deus é onisciente, certo? Ou seja, Deus sabe de tudo. Ou seja, Deus deveria saber o que está rolando no bunker. Ele já apareceu em vários momentos assim do nada. Então, eu fico me questionando, será que pelo fato dele estar em outros mundos, ele não consegue ter a ciência direito do que está acontecendo naquele mundo? Eu acho que essas brechinhas aí em relação a Deus acaba fazendo ele parecer um pouco
fraco em Supernatural, porque ele deveria ser o ser mais poderoso de todos. E aí a gente vai vendo vários momentinhos aí que o Sam e o Dean tenta manipular a situação e tenta enganar o Chuck, mas aí eu fico me questionando, como que se engana Deus? Não tem como fazer isso. E aí por isso que eu tenho a teoria de que o Chuck, ele sabe de tudo que tá acontecendo, ele realmente sabe como essa história vai terminar e sabe que eles estão planejando contra ele. Mas por que ele sabe e não fala nada? Aí eu já não sei. Bom, mas aí nesse episódio eu também reparei uma coisa. Eu acho que os personagens, eles começaram a questionar algumas coisas que a gente mesmo questiona bastante nessa temporada. Por exemplo, tem um momento que o Dean, ele chega pro Sam e fala o seguinte: olha, já que nós vamos matar o Chuck, nós também temos que matar a Amara. Por quê? Os dois ali que equilibram o mundo, que tudo fica vivo ali graças a eles, certo? E aí ele fala, quando o Chuck morrer, o mundo vai acabar justamente por não ter o equilíbrio entre a luz e as trevas, certo? Ou seja, se a gente também matar a Amara, os dois se foram, então teoricamente vai ter o equilíbrio. E aí eu fiquei pensando, até que é verdade, até que faz sentido, porque enquanto um estiver vivo, não vai ter equilíbrio, e aí quando os dois morrer, vai acontecer o quê? Realmente o mundo será destruído, ou vai continuar tendo equilíbrio, porém sem ninguém ali no comando de toda a situação? E aí o Sam faz aquela pergunta que a gente mesmo faz todas as vezes que a gente assiste os episódios dessa temporada. Então quem vai ficar no lugar do Chuck? Quem vai ficar no comando? O Jack? E aí o que acontece? Aparece o Jack ali todo perdidão, comendo pra caramba, porque nesse episódio, ao olhar o Jack, a única coisa que eu senti era fome, vendo toda hora ele comendo alguma coisa. Ai gente, que delícia, eu queria tanto comer uma pizza agora. Desculpa, nada a ver com o assunto, mas voltando, né? Nós temos a Billy, né, dando as instruções pra eles, e aí a gente vê que a Billy, ela também não sabe de tudo e ela não tem a certeza de que aquilo vai dar certo, porém, como o Chuck é o grande vilão de toda a situação, é óbvio que o vazio, o inferno, a galera do inferno, todo mundo vai se juntar nessa causa contra o Chuck. Então vamos se dizer que tá meio que todo mundo do lado deles nesse momento, porque a gente sempre teve, né, o Sam e o Dean lutando contra vários seres sobrenaturais, contra o inferno, contra várias outras coisas, e a gente vê o quanto as coisas estão mais fáceis pra eles hoje em dia do que era ali nas primeiras temporadas. Por exemplo, hoje em dia eles vão pro inferno como a gente vai na padaria comprar pão. Eles, tipo, vamos no inferno ali buscar um negócio? Bora, vamos bater um papo com a Rowena. Então é uma coisa que parece ser muito simples pra eles. Olha, mas eu confesso pra vocês que teve algo que eu não gostei muito desse episódio, e eu sei que muita gente gostou e que vai gostar, é que eles ressuscitaram duas personagens que eu já tinha esquecido, já tinha deixado elas lá no churrasco há muito tempo, que é a Ruby e a Joe. Eu acho que a Joe até que tudo bem, sabe? Ela ainda é uma personagem ok, apesar que, na minha opinião, ela nunca acrescentou muita coisa pra série. A única coisa que eu gosto mesmo é pelo fato da atriz ser casada, né, com o Jensen, que faz o Dean, e só por isso mesmo que eu gosto dela, porque a personagem em si eu nunca me simpatizei tanto. Agora, em relação a Ruby, eu confesso pra vocês que eu já tinha esquecido ela há muito tempo, e eu achei um pouquinho forçado quererem trazer ela pra esse episódio como se ela tivesse as respostas, como se ela soubesse de tudo. Eu achei assim um pouquinho forçado, porque a Ruby, na minha opinião, ela prestava nas primeiras temporadas quando ela era interpretada pela Katie Cassidy, e depois disso a Ruby ficou... Bom, mas aí o que acontece? A Billy, ela fala sobre uma certa coisa que ali a princípio a gente não sabe se é um objeto, se é um lugar, se é uma pessoa, o que era aquilo, e nem a Billy, ela sabe muito bem da situação, então eu acho bem estranho a Billy não saber tanto, e aí de repente eles trazerem a Joe e a Ruby que sabe de tudo, sendo que a própria Morte não sabia. Enfim, ficou uma coisa meio que forçada pra mim, mas tudo bem. E aí o que acontece? Eles vão atrás deste
objeto, que na verdade a gente mais pra frente descobre que é um lugar, que é o lugar mais bem protegido do mundo. E aí a Jo, ela faz toda uma situação ali, inventando uma história de que a Ruby, na verdade, ela tinha escondido isso no inferno. E aí eu fico me questionando o quanto o Sam e o Dean, às vezes, eles são inocentes, eles são burros até em alguns momentos, porque pra mim tava tão na cara que aquilo era uma armação. É lógico que ela não ia entregar um negócio tão fácil assim, né? Ok, mas enquanto os meninos estão ali no inferno, o Castiel, ele tem a brilhante, só que não, apesar que foi brilhante porque deu certo, porém foi perigoso, de ir até o vazio para poder conversar com a Ruby, para poder perguntar para ela onde ela tinha escondido esta tal coisa. E realmente o Jack acaba encontrando ele, e aí o Jack, ele, antes disso, né, ele tem uma fala que chama muita atenção, e ali já deu pra gente perceber que o Jack, ele ia recuperar a sua alma neste episódio, porque ele fala que ele compreende que os meninos estavam chateados pela morte da Mary, ele fala que compreende toda a situação, porém ele não sentia nada, e aquilo me doeu muito, porque o Jackzinho, sabe, tadinho, às vezes por um lado é bom não ter alma, porém talvez não seja tão bom assim, não sei, a minha alma sempre esteve aqui, eu acho. E então, Jackzinho, ele fala que, apesar dele não ter alma, ele entende que o fato de mandar o Castiel pro vazio é uma coisa errada. Mas mesmo assim, o Castiel, ele consegue convencer o Jackzinho de mandar ele pro vazio e deixar ali ele meio vivo, meio morto, ali no meio termo. E é uma coisa muito perigosa. E aí eu também fiquei pensando uma coisinha aqui, que é uma preocupação que eu tenho há muito tempo em relação ao Castiel, porque eles ressuscitaram aquele acordo que o Castiel teve com o vazio, que é o quê? Quando ele estiver feliz, que ele estiver vivendo a vida dele maravilhosamente bem, o vazio iria buscar ele, matar ele, levar pro vazio de volta e tudo mais. E por que eles ressuscitaram isso? Será que no final de Supernatural vai ter algum momento que o Castiel vai finalmente conseguir ser feliz e o vazio vai vir buscar ele? E esse será o fim do Castiel? Gente, vai ser uma coisa muito, muito triste. Real. E aí, chegando lá, o vazio está na forma de quem? Da maravilhosa Maggie, que eu odiava no começo e acabei me apaixonando por ela, mas também era uma personagem que eu já tinha esquecido um pouquinho, porém, ali no comecinho, quando eles mostraram, né, a retrospectiva dos outros episódios, né, anteriormente, eu já imaginava que a Maggie em algum momento ia aparecer, porém, eu achava que seria realmente a própria Maggie, mas infelizmente não era. E aí, o vazio, ele acaba meio que deixando o Castiel acordar a Ruby pra conversar com ela, e realmente o Castiel, ele vai conversando com ela, vai falando que ele precisa saber sobre o negócio que ela teoricamente guardou no inferno, e aí a Ruby joga na cara dele o quanto eles são burros às vezes, que obviamente ela não tinha guardado aquilo no inferno, que na verdade era uma armação da Jo. E aí nisso a Ruby acaba contando pro Castiel onde está, e conta também que na verdade se trata de um lugar, que não é um objeto nem nada do tipo, e na verdade é um lugar. E aí eles acabam indo, depois de deixar o Sam e o Dean ali cuidando do bunker, que também, meu Deus do céu. E aí ao chegar lá na igreja nós temos o quê? Os cães do inferno, e a única coisa que eu conseguia pensar era no Crowley. E aí eu ficava, meu Deus, tantos personagens incríveis pra eles ressuscitarem, aí eles vão e me trazem a Ruby de volta, a Jo, sendo que nós temos o Crowley maravilhoso, que é praticamente impossível dele aparecer nessa temporada, porém seria o meu sonho, com toda certeza. E toda vez que os cães do inferno apareciam ali, que o Sam ficava segurando a porta e eles falando, ah, mas ela não falou que aqui teria cães do inferno, eu ficava tipo, ai, como seria ótimo se o Crowley aparecesse agora e controlasse esses cachorros, né? Mas ok, eles acabam realmente encontrando o objeto e ficam se perguntando ali o que eles devem fazer agora. E aí o Jackzinho, ele fala o quê? O negócio tem que estar em mim, então eu vou comer. Já que ele estava comendo pra caramba nesse episódio,
ele resolveu comer um negócio e aí ele começa a passar mal e de repente o Jackzinho ele desaparece e aparece no Éden. Sim, eles trouxeram aí esse negócio meio que Adão e Eva pra essa temporada. Eu gostei desse negócio do Éden, mas eu também fico me questionando mais uma vez. Se o Chuck, ele é onisciente, se o Chuck, ele sabe de tudo e foi realmente ele quem escondeu o Éden, como que ele não percebeu que alguém encontrou o objeto e foi até lá? E aí, chegando lá, uma menina bem misteriosa fica conversando com o Jack, fala umas coisinhas ali, aí de repente aparece uma cobra, bem Adão e Eva mesmo, e aí a gente acaba descobrindo que o Jackzinho, ele teve a sua alma retornando para o seu corpo em uma cena magnífica dele lembrando de todas as merdas que já aconteceu na vida dele, e aquilo dói muito, mas eu estou com grandes expectativas para ver agora novamente o Jack 100% sendo o Jack. E aí no final, ele chorando ali, né, o Castiel chama os meninos falando que o Jack não voltou ao normal, e aí ele começa a pedir desculpas pro Sam e pro Dean, falando que não sabe como ele não conseguiu entender, já que ele também já teve a sua mãe morta, né? Então a gente vê o Jackzinho chorando ali, cortou o meu coração com toda certeza. Porém, eu estou com grandes expectativas aí pra esse final e pra esses próximos episódios, que parece que não vai chegar nunca, né? Parece que essa temporada já teve 30 episódios pelo menos e nada acontece. Porém, até agora nós só tivemos 13 episódios, mas parece que teve de verdade uns 30. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Não tem muita coisa pra falar desse episódio. Eu gostei bastante dele. O Chuck não apareceu, isso foi positivo, porque a cara dele às vezes me irrita, apesar de gostar dele como vilão, eu acho muito interessante. Tô bem chateada da maioria das pessoas não estarem gostando dessa temporada, e aí eu fico me perguntando, será que eu fiquei tão viciada, tão fã, que eu não consigo enxergar tantos erros de Supernatural? Mas cada um tem o seu gosto, né? Então não tem como a gente colocar um parâmetro aí sobre o que é bom, sobre o que não é. Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas óbvio que eu tô chateada dessa temporada estar sendo prejudicada pelo coronavírus, né? Na verdade, a nossa vida toda está sendo prejudicada por isso. Muita gente tá morrendo, muita coisa tá acontecendo, e realmente a gente tá num momento muito pesado. 2020 ele começou muito bem, porém depois foi acontecendo um monte de coisa, e agora com essa doença maldita, uma coisa que tá afetando muito o psicológico de todo mundo, incluindo o meu, né? Mas vamos aguardar aí as próximas datas para os próximos episódios de Supernatural. Sempre teremos vídeos aqui no canal, tá? Sempre que tiver episódio vai ter vídeo de Supernatural, sim. Porém, esse vai ser o último, pelo menos por enquanto. Bom, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí que me ajuda bastante. E se você puder, vai lá me seguir nas redes sociais, tá bom? Porque eu estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!